Meus irmãos, hoje eu quero falar sobre o chamado que nós temos para servir. Nós estamos aí aos domingos estudando o livro de Provérbios, mas eu gostaria de dar um descanso do livro de Provérbios de uns 2 ou 3 domingos. Nós estamos aí há cerca de 5 ou 6 domingos estudando Provérbios, estamos já no capítulo 6, mas o final do capítulo 6 e o capítulo 7 trata de um assunto que nós já tratamos no capítulo 5. Então eu vou dar essas 2 ou 3 semanas de intervalo para que a gente dê uma respirada, fale de um novo tema, de um novo assunto, e depois nós vamos retornar, tá? Os irmãos da igreja sabem que quando eu começo a exposição de um livro, eu costumo ir até o final a exposição de todo o livro. Não sei se vai ser possível no livro de Provérbios, que tem 31 capítulos, e cada capítulo às vezes tem 2 exposições, ou 3, então não sei até quando a gente vai, mas a ideia é que a gente prossiga com o estudo do livro de Provérbios até o fim. E hoje eu gostaria de tratar de um tema, não vou partir apenas de uma passagem só, uma passagem bíblica. Nesse sentido, a nossa exposição nessa manhã, ela vai mesclar entre uma exposição bíblica e a exposição de um tema. Eu entendo que é uma exposição bíblica porque os textos que nós vamos ler, nós vamos entendê-los dentro do seu próprio contexto, extrair as lições para as nossas vidas. Mas eu gostaria de trabalhar 3 passagens distintas nesta manhã, tá? Eu gostaria de falar sobre o chamado que nós temos para servir uns aos outros. E aqui, no tema de hoje, eu gostaria de falar sobre o chamado para edificarmos uns aos outros, ou seja, para promover o crescimento uns dos outros. Esse material que eu vou expor nessa manhã é parte de um material que nós preparamos, se eu não me engano, no ano de 2013, 2014, quando nós ainda estávamos na congregação de Capim Grosso. E aí nós trabalhamos esse tema da importância de servirmos uns aos outros e em várias áreas. E aí pegamos várias passagens bíblicas onde os autores sagrados orientam, instruem a igreja nesse sentido, tá? Então as passagens que eu gostaria de ler nessa manhã, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. O segundo texto, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25. 1 Coríntios 12, versículo 25. E o terceiro texto, Efésios, capítulo 4, verso 2. Então você já pode marcar essas passagens aí. Nós vamos fazer a exposição desse tema. O chamado cristão para servir, edificando uns aos outros. Então, o primeiro texto, 1 Tessalonicenses 5:11, nos diz assim: consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estais fazendo. O segundo texto, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. E a terceira passagem, Efésios capítulo 4, versos 1 e 2, Paulo se dirige à igreja de Éfeso com as seguintes palavras: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Palavra do Senhor para os nossos corações nesta manhã. Meus irmãos, relacionamento ou servir às pessoas é mais do que uma necessidade sociológica. É mais do que um traço do comportamento humano que foi se desenvolvendo com o passar do tempo. Esse é o ponto de vista da sociologia. Então, o ser humano foi estabelecendo relações
com o passar do tempo, de tal forma que isso se torna uma necessidade fundamental do ser humano. É mais do que uma necessidade sociológica, cultural. É mais do que uma necessidade psicológica, de repartir com outras pessoas, de estar com outras pessoas, de se sentir valorizado ao servir outras pessoas. Esta necessidade é fundamental porque foi o próprio Deus, no ato da criação, que colocou isto como sendo uma necessidade fundamental do ser humano. A necessidade da convivência social, das interações, das relações, dessa convivência no sentido do serviço, de nos sentirmos úteis aos outros e de fato sermos úteis ao nosso semelhante. Essa é uma necessidade que Deus impregnou o ser humano com ela. Esse é um princípio básico da criação. Viu Deus que o homem estava só e disse: far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea. E aí a gente precisa entender essa passagem de Gênesis não apenas no aspecto conjugal, mas também na necessidade da interação com outros. Adão tinha essa necessidade, Eva também. Mas entendo que esta necessidade de interação vem do próprio Deus. Deus vive na relação com as outras duas pessoas da divindade, o Filho e o Espírito Santo. E percebemos essa interação no princípio em Gênesis, quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ali nós percebemos o que na teologia passou a ser chamado de conselho da Trindade. Quando caminhamos um pouco mais na história bíblica, chegamos a Babel, e ali vemos a confusão das línguas. Havia uma só língua, um só linguajar na raça humana, e Deus, naquele episódio de Babel, confunde as línguas. O ser humano colocou o propósito de construir uma torre e que chegasse até os céus e que o nome deles fosse célebre, contrariando claramente a ordem de Deus de que eles deveriam se espalhar e povoar toda a terra. E aí o texto diz: desçamos e confundamos. Então, esse princípio da interação, da necessidade de viver em sociedade, acima de tudo, é um aspecto do caráter de Deus que Ele conferiu a nós, que Ele comunicou a nós. Então, nós vemos na Escritura Sagrada muitas passagens onde os autores bíblicos falam dessa necessidade, desse chamado cristão para servir. E hoje, de modo especial, eu gostaria de falar desse chamado para servir, edificando uns aos outros. E com base nas passagens, eu gostaria de defender que esse chamado para servir, edificando, tem a ver com a promoção do crescimento do outro. Nós somos chamados para promover o crescimento do nosso irmão, edificá-lo. A segunda lição é que nós fomos chamados para servir, edificando, tendo cuidado um do outro, com base na passagem de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25. E, em terceiro lugar, Efésios 4:2, fomos chamados para edificar uns aos outros, sendo suporte uns dos outros. Vamos então para a primeira passagem, a 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11. O texto diz, eu vou ler novamente: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. O que era que estava acontecendo na igreja de Tessalônica? Nós sabemos, meus irmãos, que a igreja primitiva tinha uma expectativa acerca da volta de Jesus de maneira iminente. Eles aguardavam o retorno do Messias
de maneira rápida, que não passasse aquela geração dos primeiros crentes e Jesus Cristo voltaria para estabelecer o seu reino definitivo. Ele já estabeleceu o reino na sua primeira vinda, mas um reino provisório, porque ainda há pessoas que não reconhecem esse reinado de Cristo. Então, na sua segunda vinda, ele vai manifestar esse reino plenamente, de maneira concreta, absoluta. Todos vão se dobrar diante dele. Então, havia essa expectativa na igreja primitiva. E na igreja de Tessalônica não era diferente. Mas o que era que estava acontecendo? Aquela geração estava morrendo. Muitos daqueles crentes já estavam partindo desse mundo sem que essa expectativa se concretizasse acerca da vinda de Jesus. Muitos estavam desanimando por conta disso. Se você observar o capítulo 4, pois eu gostaria que você lesse, por favor, o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, que toda a base contextual do capítulo 5 está ali. Ou seja, o que Paulo fala no capítulo 5 é uma resposta aos dilemas da igreja no capítulo 4. Muitos estavam ficando desanimados. E pela seguinte razão, se você observar capítulo 4, a partir do versículo 13, alguns irmãos tinham o entendimento de que os que estavam morrendo antes da vinda de Jesus teriam menos privilégios do que aqueles que estivessem vivos no momento do seu retorno. E eles estavam confusos a esse respeito. E Paulo diz, não, de maneira nenhuma. Ele diz no verso 13, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Então, este é o tom do capítulo 4. Paulo está confortando estes irmãos, no sentido de que eles deveriam permanecer firmes na esperança do retorno do Senhor. Um outro efeito colateral dessa falta de esperança, ou pelo menos de uma expectativa errada sobre a volta de Jesus, é que muitos estavam deixando de trabalhar. Se o Senhor vai voltar amanhã ou daqui a alguns dias, para que trabalhar? Trabalhar é inútil. E aí Paulo exorta isso também, dizendo, aquele que não trabalha também não coma. Então, vejam, meus irmãos, que uma compreensão errada acerca de escatologia, da vinda de Jesus e dos eventos que estão relacionados a ela, podem desenvolver uma prática equivocada. E aí Paulo, aqui no capítulo 5, ele vai dizer o seguinte, enquanto Cristo não volta, vocês devem fazer duas coisas. Vocês devem consolar uns aos outros, é isso que diz aí no versículo 11 do capítulo 5, e vocês devem edificar uns aos outros. Entendo que essa passagem aqui é extremamente importante para nós também, porque nós estamos vivendo esse dilema, aguardando a vinda de Jesus, e esperamos que não demore, né? Maranata, vem Senhor Jesus, nós devemos almejar essa vinda de Cristo, mas enquanto Cristo não vem, como nós devemos nos portar nas nossas relações, nas nossas interações, e aqui de modo especial estou me referindo ao contexto da igreja, do corpo de Cristo. E entendo que essa expressão que Paulo usa aqui, edificai-vos uns aos outros, ele usa reciprocamente, como também estáis fazendo, essa exortação se aplica a nós. Devemos promover o crescimento dos nossos irmãos, devemos promover o crescimento uns dos outros enquanto que Cristo não volta. E eu gostaria de trabalhar aqui essa segunda parte do verso 11, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Essa expressão que Paulo usa aqui, edificai-vos, literalmente significa erguer, construir. E enfatiza, meus irmãos, o processo da construção de um edifício. De vez em quando Paulo usa expressões tomadas do contexto comum, da vida comum, para se referir ao modo como a igreja deve proceder. Essa é uma das expressões que Paulo usa.
A edificação, ela é tomada do contexto da construção civil mesmo, de você edificar um prédio e ir colocando bloco a bloco, viga a viga, cada parte sendo colocada no seu devido lugar. E esse é o sentido que Paulo usa essa expressão. Edificai-vos. É como se ele dissesse: olhem o processo da construção de um edifício. A igreja é a casa de Deus, é o edifício de Deus, que em outra passagem, em outra carta, ele diz: sois vós, vocês são o edifício de Deus. Deus não habita mais em templos construídos por mãos humanas. Pegando aqui a figura do Antigo Testamento, da construção do tabernáculo, posteriormente a construção do templo, depois quando ele foi destruído, reedificado, reconstruído, reformado, foi destruído uma segunda vez e novamente foi reformado. Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Vocês são o edifício de Deus, a casa de Deus sois vós. E aí Paulo diz: neste processo, vocês devem edificar uns aos outros, tendo Cristo como fundamento, a pedra angular, o alicerce da igreja, e este alicerce, a partir dele, é que o edifício é construído, é erguido. Nós não precisamos mais lançar os fundamentos, porque os fundamentos já foram lançados. Quando escreve a sua carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 20, Paulo diz que a igreja foi edificada sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas. E qual era esse fundamento? Cristo. Não precisamos mais lançar os fundamentos, mas precisamos sim colaborar para que este edifício continue sendo erguido, construído, não a partir do fundamento que ele já foi lançado, mas as partes de cima. A igreja é o edifício que Deus habita, composto pelos crentes em Jesus, que tem o dever de edificar uns aos outros. Nesse sentido, nós não edificamos a nós mesmos, ou a finalidade dos bens e depósitos que recebemos de Deus não tem como finalidade última a nossa promoção ou apenas o nosso crescimento, mas o crescimento e a edificação do outro. Vamos ler um texto na primeira carta de Pedro, que nós temos estudado aqui com os irmãos. A primeira carta de Pedro, no capítulo 4. Eu não anotei aqui essa passagem, mas nós estamos estudando aqui esse texto. No versículo 10 do capítulo 4 da primeira carta, Pedro diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Na construção de uma obra, você tem várias especialidades ali, ou vários profissionais com especialidades diferentes, que trabalham para um único propósito: a construção do edifício. Você tem o arquiteto, o engenheiro, o pedreiro, o servente, o eletricista, o madeireiro, o carpinteiro. Várias especialidades, mas com um propósito único: a construção do edifício. Na igreja, da mesma forma, existe uma multiplicidade de dons, que Pedro chama aqui de multiforme
graça de Deus. E todos esses dons devem ser usados para a edificação recíproca do corpo de Cristo. A variedade de dons distribuída pelo Espírito Santo tem como fim isto, a edificação do corpo de Cristo, a glória de Deus como finalidade última e principal. Meus irmãos, essa ideia é importante porque a Bíblia mostra que Cristo é o fundamento. Eu gostaria de ler 2 textos, Lucas capítulo 20, versículo 17, e 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Lucas capítulo 20, verso 17, nos diz assim: Mas Jesus, fitando-os, disse: Que quer dizer, pois o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular, o pé direito da construção, o fundamento, o alicerce. E aqui Jesus está se referindo a uma passagem dos Salmos, os Salmos 118, versículo 22, que fala desta pedra que seria rejeitada pelos homens, mas que era a pedra principal, o fundamento. O segundo texto, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, e beberam, o versículo 3 nos diz, todos eles comeram de um só manjar espiritual. Paulo está aqui contando a história de Israel. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Cristo é a base sobre a qual nós estamos nos edificando uns aos outros, porque a edificação promove o crescimento do outro, o desenvolvimento do caráter do outro, e isso é fundamental para a igreja, é fundamental para você. Essa expressão que aparece aqui, o verbo, é usado de forma imperativa. Mas está num sentido, no original, que indica um ato que não é só pontual, mas que deve ser repetido constantemente. É o imperativo presente. E na língua original tem esse sentido de uma ação não apenas pontual, mas progressiva. A ideia é de que nós devemos edificar uns aos outros constantemente. A igreja nunca vai deixar de necessitar, de precisar dessa edificação. Meus irmãos, e como precisamos disso diariamente, de sermos estimulados uns pelos outros, de sermos encorajados uns pelos outros. A convivência com os irmãos. A vida cristã não é solo, nunca foi e nunca será. Ela acontece de maneira comunitária, em situações esporádicas, em ocasiões específicas. Isso se faz necessário em períodos de calamidade, em períodos de perseguições. Mas em tempos normais, a igreja sempre, e você sempre deve buscar essa edificação mútua uns dos outros. Essa é uma responsabilidade individual. Nós temos uma tendência natural de transferência de responsabilidade. Nesse aspecto aqui, como é que muitos raciocinam? Não, o dever da edificação da igreja compete ao pastor e à liderança da igreja como um todo, líderes de departamentos internos, sociedades internas, a junta diaconal, os obreiros da igreja, enfim. Mas a maneira como Paulo se dirige à igreja de Tessalônica, ele não está se dirigindo à liderança da igreja prioritariamente. Essa carta foi endereçada a toda a igreja, e nesse sentido,
cada crente tem o dever, a responsabilidade de colaborar com o crescimento e a edificação do irmão. E quando a gente fala de edificação aqui, estamos falando de usar os meios para promover a maturidade cristã, exortação, ensino, repreensão, consolo, encorajamento. Você pode incluir uma série de coisas aqui nessa expressão, edificai-vos reciprocamente. Eu mencionei há pouco o apóstolo Paulo, que diz que a igreja é o edifício de Deus. E eu gostaria de ler o texto, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, que nos diz assim: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Qual é o contexto do capítulo 3? As dificuldades, as dissensões que haviam na igreja de Corinto relacionadas aos dons espirituais. Cada um queria se aparecer mais do que o outro. E Paulo diz, o propósito dos dons não é este. Mostrar quem tem mais proeminência. O objetivo dos dons é fazer com que vocês sejam cooperadores de Deus. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Isso é um privilégio que nós não conseguimos mensurar. Ao edificarmos os nossos irmãos, o nosso próximo, com o dom que recebemos, nós nos tornamos cooperadores de Deus. Esse é o propósito, um dos propósitos dos dons espirituais. Uma igreja que cultiva a prática da edificação mútua entre os irmãos, naturalmente será uma igreja forte, que saberá lidar com as adversidades, com os desafios da caminhada e, de modo especial, desses últimos tempos que nós estamos vivendo. É urgente a igreja se levantar como cooperadora de Deus. Eu estou falando individualmente, não estou falando de igreja no seu aspecto institucional e coletivo. Eu estou falando agora de você, de mim. É urgente que você se levante nesse momento, reconhecendo o seu dom, as habilidades que Deus te deu, para que você use essas habilidades para a edificação do irmão. Estamos vivendo tempos difíceis, meus queridos. E nós não podemos viver isolados uns dos outros, separados uns dos outros. Não podemos pegar o dom que Deus nos deu e guardá-lo para nós, como se ele precisasse ficar guardado, preservado apenas. Ele precisa ser usado, acima de tudo, para a edificação do irmão. Em primeiro lugar, portanto, nós entendemos que edificamos uns aos outros promovendo o crescimento. Em segundo lugar, o texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 25, Paulo diz assim: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Devemos promover a edificação uns dos outros, tendo cuidado do nosso irmão. Aqui nessa passagem, Paulo, no capítulo 12, ele está falando dos dons espirituais. E como eu já mencionei há pouco, o entendimento é de que esses dons foram dados à igreja para promover unidade e crescimento. Unidade e crescimento.
no capítulo 12, versículo 5, 4 e 5, Paulo defende, da carta aos Romanos, Paulo defende que nós somos membros de Cristo e individualmente membros uns dos outros. Então, é nesse sentido que a cooperação, nós fazemos parte de um todo maior, que é o corpo de Cristo, mas fazemos parte de um todo menor. Só a título de ilustração. Os nossos dedos, né, eles têm vários ossos. Não li qual o nome desses ossos, mas me parece que tem um que se chama falange. Não sei exatamente se é dos dedos ou de outra parte do corpo, mas me parece que sim. Então, isso aqui faz parte, é uma parte de um todo, de um corpo, mas faz parte de uma parte menor do corpo, que é a mão. Cada mão tem um dedo, e cada dedo é composto de partes menores. E cada parte menor é importante para o funcionamento do todo, como uma pequena peça na engrenagem. Você pega uma engrenagem, ela é complexa. Várias peças, algumas maiores, catracas maiores, outras catracas menores, engrenagens menores, mas todas essas partes pequenas são importantes para o funcionamento do todo. Quando Paulo diz aqui que, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, é isso que Paulo está querendo ressaltar, que cada parte do corpo, cada membro, é importante nesse processo de construção e de edificação de Cristo, da igreja de Cristo. Eu chamo a atenção aqui dos irmãos para a palavra cooperar, que significa ter cuidado, preocupar-se com alguém, procurar promover os interesses do outro, assumir a responsabilidade de alguém ou por alguém. Ou seja, é uma vida voltada para o outro e não para si mesmo. Há um apelo aqui para nos preocuparmos com o nosso irmão, com o nosso próximo. Eu entendo que essa exortação é urgente, porque nós vivemos um tempo que se caracteriza, entre outras coisas, pelo individualismo. Nós vivemos isoladamente, confinados nas nossas próprias casas. E aqui a ideia de que nós devemos nos preocupar com o outro. E vejam que essa exortação foi feita a uma igreja que é muito conhecida pelos seus problemas internos. A igreja de Corinto é conhecida pelas brigas, pelas divisões, pelo partidarismo, pela confusão com respeito aos dons espirituais. Esse é o retrato, meus irmãos, da igreja de Corinto. E diante desse cenário, que Paulo já havia percebido como pastor daquela igreja, e por isso ele escreve a primeira carta, trazendo exortações tão pesadas contra a igreja, ele diz: cooperem uns com os outros, pelo amor de Deus. Parem com esse negócio de ficarem dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Não pode haver esse tipo de comportamento e de atitude no meio de vocês. E é essa preocupação que o apóstolo Paulo diz que ele tinha com todas as igrejas. Eu gostaria de ler 2 Coríntios capítulo 11, versículo 28, nos diz assim o texto. Paulo falando ali sobre os seus sofrimentos por causa do Evangelho, ele descreve, eu vou ler a partir do versículo 16. Outra vez digo, ninguém me considera insensato, todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco.
Eu estou lendo 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 16. O que falo, não o falo segundo o Senhor, e sim por loucura, nesta confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei, porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tenha ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, observe, verso 28. Há o que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Paulo sofria e sofreu dores físicas e também internas em favor da igreja. Meus irmãos, isso é belíssimo, porque isso é um retrato do que Cristo fez por nós. Cristo sofreu pela igreja. Paulo também sofreu pela igreja, e nós devemos também sofrer uns com os outros, uns pelos outros. É isso que Paulo diz: cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Meus queridos e amados irmãos, Cristo chamou a sua igreja, os membros do seu corpo, para que eles vivam uma relação de interdependência, tendo cuidado uns dos outros. O crescimento individual na fé é muito mais expressivo, muito mais vigoroso, quando cada um dos membros do corpo de Cristo estão conscientes da sua responsabilidade com a edificação do outro, tendo cuidado uns dos outros. É triste, meus irmãos, percebemos que muitos irmãos nossos não estão amadurecendo na fé para se tornarem mais ainda parecidos com o Senhor. Agora, o que é mais preocupante nessa situação é que muitas vezes isso não nos preocupa. O que o irmão é, o que ele faz, a maneira como ele desenvolve a vida cristã dele, diz respeito a ele. Eu já tenho me esforçado para matar um leão por dia, para me manter de pé espiritualmente. Eu vou ter que me preocupar com o meu irmão? Se você analisar esse tipo de compreensão do ponto de vista da lógica humana, talvez ele faça sentido. Cada um cuida de si. Cada um luta para sobreviver diariamente. Mas analisando essa questão do ponto de vista da Escritura, esse é um pensamento
errado, antibíblico. Porque eu sou responsável por mim, ao passo que também sou responsável pelo meu irmão. Cada crente é individualmente responsável pelo seu crescimento na fé e pelo crescimento do outro também. É isso que Paulo deixa claro em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Terceira lição e última, eu gostaria que você fosse para o texto de Efésios capítulo 4, versículos 1 e 2. Efésios capítulo 4, versos 1 e 2, nos diz assim o texto: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando-vos uns aos outros em amor. Os ensinamentos de Jesus, meus queridos irmãos, é muito mais fácil falar sobre eles do que experimentá-lo na prática, nas nossas experiências cotidianas. Porque observe, a Bíblia, os ensinamentos de Deus para nós, muitas vezes vão na direção contrária da nossa maneira humana de perceber as coisas, de conceber a realidade, de interpretar os fatos, de interpretar as situações e viver. A lógica bíblica, os preceitos bíblicos, nesse sentido, são uma contracultura. Não foi à toa que Jesus, enquanto esteve aqui, os seus ensinamentos causavam estranheza e repulsa nas pessoas, e muitas delas. Porque os ensinamentos de Jesus contrariam a nossa lógica. Os ensinamentos de Jesus contrariam o nosso senso de verdade, de percepção. E aqui Paulo destaca isso. Ele diz que andeis de modo digno, ele roga, da vossa vocação a que fostes chamados, e como isso deve ser vivenciado com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. A exortação aqui, meus irmãos, desses versos, é para que aqueles irmãos suportassem uns aos outros. E a ideia de suporte aqui é você se colocar ao lado para sustentar. Esse é o sentido. Como se fosse deixa eu pegar uma palavra aqui, alguma coisa que sirva como base, como suporte para uma outra coisa. Como uma escora, uma viga que sustenta o peso. Esse é o sentido da passagem. Essa palavra suportar aqui tem basicamente dois sentidos. E aí eu estou citando aqui o dicionário Strong, que é um dicionário bíblico, que diz o seguinte: o primeiro deles é ser paciente.
aguentar uma situação pacientemente, ou seja, ser tolerante uns com os outros. O segundo é sustentar, levar uma carga ou peso. E, ao que nos parece, esta segunda expressão, esse segundo significado, tem um sentido maior dentro do contexto da igreja de Éfeso, porque alguns autores falam que existia dentro da igreja de Éfeso uma tensão muito grande entre judeus e gentios, e esta tensão nós observamos não só na carta de Éfeso, à igreja de Éfeso, mas percebemos essa tensão na carta aos Romanos. Havia essa tensão nos primeiros séculos. Judeus e gentios não se bicavam, não se davam muito bem. Eles viviam essa constante tensão por uma razão específica. Os judeus ainda se achavam o último biscoito do pacote. Eles achavam que eram por demais especiais para Deus, por terem recebido todas as revelações do Antigo Testamento. Deus entregou a lei aos judeus. A primeira aliança foi feita com a nação judaica. Então havia neles essa compreensão de que eles eram o povo, eles eram os caras. E toda a tentativa de aproximação de outro povo que não corresse nas veias sangue judeu, toda a tentativa era vista de uma maneira negativa, e por muito tempo, nas primeiras comunidades cristãs, os gentios viviam nesta tensão com os judeus. É tanto que na carta aos Romanos isso fica muito claro, a ponto do apóstolo Paulo chegar nos capítulos 3 e 4 e dizer assim: pronto, ninguém é melhor do que ninguém. Deus encerrou todo mundo debaixo do pecado. E só pode ser salvo pela graça em Cristo Jesus. Todos pecaram. Capítulo 3, versículo 23 de Romanos. E carecem da glória de Deus. Deus encerrou todo mundo debaixo do pecado. Ninguém é melhor do que ninguém. Então, ao que nos parece, havia essa tensão na igreja de Éfeso também. E quando Paulo, ele coloca aqui no capítulo que nós lemos, no capítulo 4, versos 1 e 2, que eles deveriam suportar com longanimidade e em amor, com mansidão e humildade, isso faz sentido dentro dessa informação contextual. Se eles se odiavam por causa da origem, por causa de uma questão étnica, Paulo está dizendo o seguinte, que Cristo destrói essas barreiras, essas diferenças, fazendo de judeus e gentios um único povo, a igreja cristã, a igreja de Cristo. Meus irmãos, na nossa caminhada hoje como igreja, isso não é diferente. Nós temos muitas diferenças. Eu fico observando assim, meus irmãos, a igreja é um grande milagre de Deus. Porque na igreja nós temos uma pluralidade, uma diversidade, como você não encontra em quase nenhuma outra comunidade ou organização nesse mundo. Porque na igreja você tem o rico e o pobre. Você tem o doutor, mas você tem também o irmão simples, que não teve o estudo formal. Você tem aquela pessoa mais introspectiva, reservada, e você tem aquela outra mais extrovertida. Você tem aquele mais calmo, mas você tem também aquele mais agitado, aquele que é mais ponderado
e aquele que é mais explosivo. E a igreja é composta dessa diversidade. Ela é multifacetada. E Cristo nos ordena que vivamos juntos, que coloquemos como prioridade as nossas convergências e que as nossas divergências, naquilo que não é essencial, não esteja em primeiro plano. Eu entendo que esta é a beleza da igreja. É claro que algumas dessas características ainda são resquícios da nossa pecaminosidade, da nossa vida pregressa, e precisamos nos libertar delas. Eu não estou aqui defendendo que determinadas práticas e características, traços da sua personalidade que você carrega, que são suas, que isso, o que eu acabei de falar, seja motivo para que você diga, não, é assim mesmo, a igreja é assim, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. A síndrome de Gabriela. O Evangelho transforma, o Evangelho muda, o Evangelho faz da pessoa um novo homem, uma nova criatura. Mas o ponto, meus irmãos, que eu quero colocar aqui é que essas diferenças que porventura existam devem ser encaradas com humildade, mansidão, longanimidade, em amor. Em amor. Eu sei que é muito mais fácil a gente falar, discursar sobre essas coisas do que na prática, no dia a dia, você se sujeitar a isso. Mas o Evangelho é um desafio a nós para lutarmos contra aquilo que a nossa natureza terrena, humana, caída, pecaminosa, ainda insiste em estabelecer como padrão de conduta e de comportamento para nós. Você acha que essa luta vai acabar? Não. O apóstolo Paulo escreve sobre os seus dramas, na primeira carta aos Coríntios, ele diz que ainda há aspectos da velha natureza dentro dele. E por isso ele tem que mortificar o velho homem. Ele tem que lutar contra o infeliz, para que ele não ressurja, para que ele não reviva com força dentro de nós. E vejam, quando nós deixamos de exercer os meios de graça que Deus nos deu, essas coisas tendem a surgir, a ressurgir dentro de nós. Quando nós deixamos a vida de oração, deixamos a vida de leitura da palavra e a vida de comunhão com os irmãos, não tenha dúvida de que o velho homem vai ganhando força dentro de você. E de vez em quando você se pega fazendo e falando coisas que você diz assim, isso é coisa de ímpio, não é coisa de servo de Deus. Nós precisamos mortificar esse velho homem dentro de nós. Uma frase, uma piada que atribuem se eu não me engano, a Wesley. Ele disse o seguinte: pensei que o velho homem tinha morrido afogado nas águas do batismo, mas o infeliz sabia nadar e me acompanha até hoje. Meus irmãos, o batismo, a inclusão na membresia da igreja, não mortificou ainda aspectos da velha natureza em você. Ainda há, mesmo com a obra do Espírito no coração, que é isso que de fato define o novo nascimento, você ainda convive com coisas, com pensamentos, com inclinações, desejos, vontades, atitudes que são contrárias a daquelas que Jesus requer dos seus discípulos. Paulo diz: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno
da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Eu gostaria de caminhar já para a conclusão. Você pode estar se perguntando aí e no seu coração dizendo o seguinte: pastor, isso é muito difícil. É difícil suportar uns aos outros. É difícil sustentar, levar o peso, a carga do outro. É difícil ser paciente, aguentar qualquer situação adversa pacientemente. É difícil tolerar um ao outro e, de fato, é difícil, muito difícil. Eu lido com essas dificuldades diariamente porque não sou diferente de vocês. Mas eu gostaria de caminhar para o final aqui, olhando, meus irmãos, para o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele sempre é o modelo referencial para nós em todas as coisas. E Cristo para nós é modelo de tolerância, de paciência que nós devemos seguir. A nossa referência não é o outro. Às vezes a gente fica assim, e eu falo porque às vezes a gente procede dessa maneira. Como é que fulano de tal? A gente tem as nossas referências pessoais e a gente diz assim, como é que fulano de tal agiria nessa área? Tem uma pessoa que você tem como seu exemplo, como uma referência para você. Aí você fica se colocando no lugar da pessoa. Eu vou imaginar aqui como é que fulano de tal reagiria. Ele reagiria dessa forma. Ele reagiria daquela outra forma. Essa não é a maneira correta da gente se perguntar como fulano de tal agiria. Mas a nossa pergunta é, como Jesus Cristo reagiria diante dessa situação? E aí eu pontuei algumas coisas aqui. Jesus suportou durante 3 anos do seu ministério terreno, meus irmãos, pessoas como Pedro, impulsivo, falastrão, precipitado, intolerante. Jesus suportou durante os seus aproximadamente 3 anos de ministério pessoas como Judas Iscariotes, que na cena última estava sentado com Jesus à mesa, pegando o pão juntamente com ele. E aí Jesus diz assim, aquele que coloca a mão comigo no prato é o que vai me trair. Meus irmãos, e nós observamos, depois você lê Evangelho segundo João, a partir do capítulo 11, é interessante que aquela cena ali toda, Jesus sabendo de tudo que Judas iria fazer, de tudo que Pedro iria fazer, e ele leva as coisas, não de uma forma, já os tratando da forma que do ponto de vista humano talvez eles merecessem o tratamento. Ele suportou, meus queridos irmãos, os discípulos, que no momento mais difícil da sua jornada, quando ele diz assim, ora comigo, eu estou angustiado, a minha alma está angustiada até a morte, eu não suporto isso, a cruz, o cálice da ira de Deus que irá se derramar sobre a minha vida é tão grande, tão intenso que eu não suporto isso, vamos orar comigo, por favor, orem comigo. E ele vai ao Getsemane, e ele se afasta um pouco, a angústia era tão grande que ele deixou os discípulos lá orando e disse, eu vou ali, vou orar sozinho. E quando ele retorna, os discípulos estavam dormindo. Os discípulos estavam dormindo. Jesus suportou esse tipo de discípulo, tipo de gente que do ponto de vista humano não merecia, porque não foi solícito no momento mais importante da vida do mestre, mas ele mesmo assim os suportou. Eu gostaria que você nessa manhã, diante da palavra de Deus, você olhasse para Cristo e entendesse essa importância da vida cristã no seu aspecto
da coletividade. Nós aprendemos nessa manhã, meus queridos irmãos, que nós fomos chamados para servir uns aos outros, edificando uns aos outros. Em primeiro lugar, promovendo o crescimento. Edificai-vos reciprocamente. Em segundo lugar, tendo cuidado uns dos outros. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios 12, versículo 25, 1 Coríntios 12, 25, nos diz: cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. E aprendemos também que devemos ser suporte uns dos outros. Primeiro, sustentando, levando as cargas uns dos outros, como Cristo suportou sobre os seus ombros o peso, a carga dos nossos pecados. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê o encorajamento, a disposição suficiente para observar esses preceitos da sua palavra para as nossas vidas. Amém. Vamos orar nesse instante? Senhor Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de mim. Ó Deus, como é difícil aplicar, colocar em prática aquilo que a tua palavra nos orienta, nos ordena fazer. Ó Deus, o nosso coração ainda carrega traços, aspectos da velha natureza. E por isso, muitas vezes, Senhor, esse coração tenta falar mais alto, tenta se insurgir contra os mandamentos do Senhor. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor. Que olhemos para Cristo e que Cristo nos fortaleça, ó Deus, para que possamos praticar aquilo que a tua palavra nos ordena. Se necessário, ó Deus, for, aumenta-nos a fé, como os discípulos pediram. Aumenta-nos a fé porque, Senhor, se o Senhor não fizer, somos incapazes de cumprir o que o Senhor nos ordena. Ajuda a tua igreja, ajuda o teu povo individualmente, que desenvolvamos essa consciência do dever coletivo, de edificarmos uns aos outros, de ter cuidado uns dos outros. Ó Deus, para a glória do teu próprio nome, para o louvor do Senhor e para o nosso próprio bem, para a nossa alegria e regozijo, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós queremos agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Queremos convidá-los para nos acompanhar à noite também na nossa transmissão às 6 horas da tarde, 18 horas. Nós estamos antecipando os nossos cultos aos domingos à noite, culto presencial para as 18 horas por conta do toque de recolher, que começa às 20 horas aqui em Jacobina. Então, 6 horas da tarde, tá? Iniciaremos a transmissão aqui pela página do Facebook também. Compartilhe com outras pessoas, convide outras pessoas para acompanharem também. Além disso, nas terças-feiras temos o culto de oração 7h30, transmitidos aqui no Facebook. Você pode colocar nos comentários o seu pedido de oração, pela sua família, por saúde, enfim. Quartas-feiras, culto de estudo bíblico, estamos estudando a primeira carta de Pedro. Tá bom? Deus abençoe você e sua família. Te dê um restante de domingo em paz.